Olá, boa tarde. Eu sou a Letícia, sou aluna do Instituto Janela para o Mundo. Estamos começando mais um Janela Cast. E hoje o nosso tema é saúde, bem-estar e a preparação para o vestibular. Como equilibrar tudo? E agora eu vou passar a fala para o nosso psicólogo, Leonildo, que ele vai falar um pouquinho sobre ele e vai se apresentar. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes. Boa tarde para você, Letícia. Com muita gratidão e com muita honra que hoje eu estou aqui presente, né, nesse espaço tão importante para a gente falar sobre dois pontos tão essenciais, né, na vida de todo mundo, que é a nossa base profissional, né? E aí a gente fala diretamente sobre esse período pré-vestibular, sobre o vestibular em si, sobre esse período de prova, né? Que mexe muito com a gente ao nível emocional, ao nível físico, né? Ao nível integrativo, né? E essa é uma palavra que é muito presente no meu trabalho, né? Eu me chamo Francisco Leonildo, eu sou graduado em psicologia. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu me chamo Francisco Leonildo, eu sou graduado em psicologia. Já trabalho diretamente com a psicologia, já tem em torno de 3 anos e meio. Sou um psicólogo dentro das muitas psicologias, né? Isso é importante de dizer. Nós não falamos por uma psicologia só, né? Mas nós falamos em psicologias, né? Porque o nosso campo de conhecimento, nossa área, que é ciência e profissão, que é algo que a gente luta diariamente para ter esse local, esse lugar e essa voz, né, de fala, nós somos ciência e profissão, e a nossa ciência e profissão, desde o início, ela é muito plural, né? E dentro dessa pluralidade, né, dentro das nomenclaturas, eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental, né? O que isso quer dizer? É a minha abordagem de trabalho, né? Que, resumindo aqui bastante para todo mundo entender, nós trabalhamos com uma tríade muito importante do ser humano, que são nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos, né? E essa tríade a gente vai falar bastante hoje, né? Porque quando a gente fala desse período de vestibular, a gente está falando de um período que gera muita ansiedade, que tem muita expectativa, tanto as próprias quanto dos familiares também, né? E que a gente fala diretamente sobre comportamento, porque é necessário toda uma mudança física, de fato, de rotina, né? Para a gente poder estabelecer isso como uma realidade. Então, novamente, né, boa tarde, Letícia, e prossigamos as discussões. Bom, agora a gente vai falar sobre o impacto do estresse nos estudos. Como o estresse se manifesta durante o período da preparação do pré-vestibular? Conte para a gente um pouquinho como é que afeta, como é que se passa tanta coisa no nosso pensamento. Perfeitamente. E enquanto eu dou essa resposta, enquanto a gente discute um pouco sobre o impacto do estresse, eu só acho interessante a gente compartilhar um pouquinho, né? Eu quero compartilhar um pouquinho sobre como foi o processo para mim, né? É interessante nesse início para a gente. Com certeza. Pode falar? Com certeza. E aí já a gente continua sobre essa questão, né, do estresse, qual o impacto dele na vida, né, de uma pessoa que está nesse período de pré-vestibular. Hoje eu sou um homem de 30 anos, né, mas como eu sempre digo no meu trabalho, tanto na psicologia clínica quanto agora, desde o início do ano, enquanto um dos educadores, né, do centro de educação, nós não nascemos com a idade, com a cabeça que nós temos hoje, né? E é bem interessante compartilhar, porque quando a gente fala desse período de pré-vestibular, a gente acha que vai ser uma decisão única e que a gente nunca mais vai poder mudar, né? E aí comigo não foi diferente, como é para uma grande maioria, né? Quando eu era ali o Léo pré-adolescente, né? O Léo adolescente, quando estava no período dessa escolha, eu sempre quis ser professor. Olha como as coisas são interessantes, né? Eu sempre quis ser professor. A minha área era o português e o inglês, né? Fiz, inclusive, curso de inglês. Era uma área que eu gostava muito, né? E aí acabou que eu achava que isso era uma coisa única. Tive a oportunidade, né? Passei, né? Pelo Enem, inclusive. Estava lá morando no Pará, né? Para vocês ouvintes, né? Hoje eu moro em Parnaíba, Piauí, mas na época eu estava morando em Barcarena, Pará, que fica relativamente distante, né? Uma cidade da outra. E eu coloquei pelo Enem a nota para letras português, passei na UESP de primeira chamada, mas entendi que não era o momento, né? Entendi que não era o momento de cursar, respeitei essa intuição, né? Porque todos nós seres humanos temos essa intuição, né? Que é um conjunto aí dos nossos conhecimentos, né? De vida, muitas vezes o que a gente escuta de familiar, né? Então, eu quero muito começar, né, que a gente já está aqui dialogando, quero muito começar falando sobre a gente ressignificar isso. É uma mensagem inicial que eu quero muito reforçar. Porque aí a gente cai nesse estresse, né, que você perguntou. A gente entra em
aspecto de estresse muito grande, porque a gente se vê literalmente contra a parede, contra um muro, que a gente é obrigado a escolher, né, uma profissão, um curso, tem que dar certo de primeira, porque infelizmente essa é a grande imagem mental que nós seres humanos temos, é isso que vem na cabeça. Não estou dizendo que é o correto, não é? Não estou dizendo que é o correto, mas é o que vem na cabeça. Eu só tenho uma opção, ela é única, não tem como dar errado, e se não der errado, todo mundo vai dizer que eu sou incapaz. Olha o nível de estresse, né? Olha só o nível de estresse que isso causa. E eu queria até aproveitar a oportunidade, Letícia, e perguntar como tem sido isso para você. Você sente isso? Como é que foi para você? Sim, com certeza. Eu tenho 18 anos e eu estou terminando o terceiro ano do ensino médio agora. Mas os 2 anos de preparatório eu fiz como treineiro, primeiro e segundo ano. Bom, desde os meus 12, 13 anos eu já queria cursar direito. E isso estava no meu pensamento. Até ano passado, na minha cabeça, eu queria cursar direito e tinha que estudar muito para poder passar no Enem, né? Mas aí veio na minha cabeça, por que eu quero cursar direito? Quando foi que eu comecei a pensar que eu queria cursar direito? Aí passaram várias coisas, muita gente eu conversando sobre o curso e tal. Aí veio na minha cabeça que na verdade não era aquilo que eu queria para minha vida. E é coincidência ou não, eu também quero cursar psicologia. É uma área que eu gosto muito, porque também leva muito para o lado de letras, né? Também de história, que essa é a minha área. Tipo, tanto no direito quanto na psicologia, é as áreas que eu gosto. E aí veio na minha cabeça, eu não quero direito. Tipo, eu queria mesmo para dar aquela satisfação para minha família, sabe? Na minha cabeça era aquilo que eu queria, porque eu queria dar o orgulho, eu queria mostrar para minha família que eu era capaz de passar num curso assim tão disputado, né? E aí eu descobri que eu queria psicologia. Nos 2 anos que eu fiz foi muito tranquilo, mas ano passado eu senti uma pressão muito grande, porque eu já estava pensando nesse ano que eu vou fazer o Enem de novo. E aí ano passado eu já senti a pressão desse ano. Isso que você falou vai bem ao encontro do que a gente estava começando a discutir. O estresse, ele se apresenta de uma forma muito presente, né, de uma forma muito intensa, e aí afeta nosso campo psicológico, nosso campo emocional, nosso campo físico, de fato, né, muitas vezes afeta nossas relações também, porque a saúde, ela também está relacionada com isso, e em uma grande parcela das vezes nem é uma expectativa nossa, né? A gente acaba visualizando o mundo e usando a lente, né, de segundas e terceiras pessoas, né? Por isso que eu achei interessante, começar compartilhando isso, porque como foi dentro da minha realidade? Eu precisei me dar um tempo, né, só para situar todos os ouvintes, né, e a você também, Letícia. Como foi que isso se deu? Eu me dei um tempo de 2 anos trabalhando, em nenhum momento eu parei de trabalhar, continuei fazendo alguns cursos complementares, mas sem saber, porque nem sempre o que a gente faz é consciente, né, eu acabei me dando esses 2 anos, porque eu terminei com 18 anos também o ensino médio, né, achava que eu estava no auge da idade, porque quando a gente tem 18, 19, 20, a gente acha que nós estamos extremamente ultrapassados já. Isso muitas vezes é pensamento que acaba que a nossa forma de educação, né? Muitas vezes os nossos pais, por terem muitas vezes passado por uma situação mais difícil, acabam colocando uma pressão muito grande. Alguns outros pais também que podem ter uma situação financeira um pouco mais positiva, digamos assim, acabam colocando também uma pressão, né? Mas como foi que aconteceu? Eu precisei desses anos para eu entender que letras nunca foi de fato o que eu quis, né? Como foi dentro da minha realidade? Era a única perspectiva que na minha cabeça o Léo de 17, 18 anos tinha, porque minha família inteira era de escola. Eu fui criado, né, com muita honra, eu sempre falo isso com muita honra e com muita gratidão. Eu fui criado por 2 cozinheiros, meu pai foi cozinheiro até perto de vir a falecer, né? Minha mãe também foi cozinheira, mas de escola. Então, automaticamente, as minhas irmãs, quando foram galgando o estudo, foram para a pedagogia. Então, toda a minha realidade era dentro da escola, então era a única visão de mundo que eu tinha. E aí foi necessário passar por essas experiências. Quando eu estava morando em Minas Gerais, né? Porque é um grande vai e vem geográfico no meio dessa parte da minha história, foram 2 anos e meio, né, transitando entre uma cidade e outra, e estados também, até que em Minas Gerais eu tive a oportunidade de trabalhar com uma psicóloga.
E lá ela me pedia muito auxílio, né? Isso é interessante, inclusive, para a gente entender como a vida ela é plural, né? Como o nosso campo de conhecimento ele é plural. Quando eu cheguei em Minas Gerais, eu pensei uma coisa: eu não tenho como ficar sem trabalhar, não conheço ninguém na cidade, mas vou aí colocando currículo. Coloquei e vi que tinha uma oportunidade para frente de caixa, né? Para um operador de caixa. Na época, minha mãe até falou: o que você vai fazer com operador de caixa? Você nunca imaginou? Eu nunca imaginei, mas vou me aventurar, mãe. É necessário, é um emprego digno, vou fazer. E aí fiz todo o processo seletivo, só que quando eu fui chamado para a central de relacionamento com o cliente, que é algo mais ligado a um secretariado, né, para ficar mais fácil da maioria entender. E lá a psicóloga começou a me pedir muito auxílio. E foi nessa rotina com a psicóloga que eu entendi: peraí, é isso daqui. É isso daqui que eu sempre quis fazer e eu não entendia, né? Porque tem uma ligação muito grande também com instruir pessoas, com gerenciar pessoas. É verdade, é verdade. Também se passa muito na minha cabeça, sabe? Esse ano, inclusive, né, que já tá bem pertinho do Enem, tá se passando muito isso na minha cabeça, aquela pressão: meu Deus, será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, o que é que eu vou fazer? Mas aí, esses dias, esses meses, assim, eu tô entendendo muito que não é dessa forma. Se não der certo nesse ano, se Deus quiser, vai dar. Tem a vida toda, vamos dizer assim, para conseguir isso. Então, realmente, isso é muito presente nas nossas vidas, nas vidas dos jovens, né? E realmente, Letícia, existe a vida toda. Um exemplo: quando eu me formei, quando eu comecei a faculdade, eu tinha 20 anos, né? Porque aconteceu todo esse revés, como se diz aqui no Piauí, na minha vida, mas eu comecei a faculdade com 20 anos. E na época eu achava que eu estava extremamente atrasado, né? Eu comecei, faltava 2 meses para eu fazer 21 anos. E na minha turma, 2 das pessoas que eu mais tive intimidade, né, é a Francimeire e o Roberto. A Francimeire, ela terminou o curso com 48, e o Roberto com 62. Meu Deus! E olha só como é interessante. Eu lembro que eu ouvia muito eles no decorrer do curso, e é algo que eu aprendi muito com eles, né? Não à toa, é alguém que eu tenho como um pai e uma mãe no decorrer do curso, né? Que inclusive me auxiliaram muito quando eu chego até Parnaíba, porque a minha família inteira é daqui. Só que quando nós nos mudamos para o Pará, eu era muito pequeno, então eu não tinha relação nenhuma com ninguém da família, nem pela parte da minha mãe, nem pela parte do meu pai. E eles acabaram sendo um grande suporte. E se tem algo que eles me ensinaram, é que enquanto a vida há tempo para tudo, e isso não é ser conformista, é ser verdadeiro, porque isso vai tirando muito o nosso peso também. Claro que quem tem a oportunidade de terminar tudo muito cedo, né? Por exemplo, hoje eu sou um homem de 30 anos, né? E graças às oportunidades, né, que meu pai e minha mãe, enquanto cozinheiros, muito trabalharam, muito batalharam para nos dar uma condição, né, intelectual, teórica melhor. Se nós temos isso, nós devemos aproveitar, né? E dentro das possibilidades eu aproveitei, né? Mas a gente também é importante que a gente tire essa carga da obrigação, porque aí a gente entra diretamente nesse primeiro tópico de hoje, que é o estresse. A gente acaba acumulando um nível de estresse muito grande, e isso acaba psicossomatizando. Isso é algo muito importante de pontuar, porque o estresse e a pressão psicológica, muitas vezes, eles vão psicossomatizar nas nossas vidas, né? De que forma? Né? Muitas vezes causando manchas na pele, muitas vezes causando um ganho de peso exacerbado de uma forma não saudável, ou uma perda de peso de uma forma exacerbada, né? Ansiedade, depressão. Você está ouvindo barulho no fundo também, Letícia? Eu ouvi agora e o seu microfone deu uma parada. Mas já voltou ao normal agora. Eu estava ouvindo como se fosse um carro passando no fundo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Como eu lhe falei, ano passado, como eu já senti a pressão do vestibular, começou a aparecer várias manchas na minha pele. Inclusive, eu ficava toda empolada. E eu ia em médico, e ele só falava assim: isso é ansiedade. Você está passando por alguma coisa na sua cabeça. Muitas manchas, e a minha boca inchava, tudo inchava. Então, realmente, são muitos sintomas, né, que podem ser causados por conta do estresse do dia a dia. Exato. O sistema nervoso, ele literalmente entra em colapso, né? Porque quando a gente vai entender a estrutura dele, né? O nosso cérebro, a nossa estrutura cerebral, né? Que a gente encontra aí a base do nosso sistema nervoso central, né? Ela tá mandando informação para o nosso corpo através do sistema nervoso periférico o tempo todo. Então, vamos imaginar o nosso corpo como uma máquina. E o tempo todo, o cérebro, 24 horas por dia, até quando está dormindo, está mandando a informação: estamos em perigo, estamos em perigo, estamos em perigo, estamos em perigo. Porque é isso que a gente consegue traduzir, né, na mente de uma pessoa, né? Muitas vezes,
falando, né, dessa faixa etária, né, inicial, né, pré-vestibular, porque tem pessoas de diversas idades, né, que estão passando pelo processo do pré-vestibular, mas na grande maioria, pessoas que estão aí nos seus 16, 17, 18, que estão passando por uma pressão muito grande, que já tem toda uma questão hormonal, já tem toda uma questão relacional de visão de mundo, não é? São muitos lutos a serem enfrentados. Bom, mas uma coisa, você tem assim uma noção de quantos jovens, adolescentes, adultos sofrem com esse estresse, com essa ansiedade do dia a dia? Vocês têm uma base para falar para a gente? Letícia, uma porcentagem, né, exata aqui, né, atualizada, eu não tenho como passar, né, mas eu tenho muita vivência, né, nessa prática, tanto na psicologia clínica, quanto em palestras. Uma das áreas que eu acho mais interessante é justamente trabalhar com adolescentes e adultos, né. Na minha área profissional eu não trabalho com crianças, né, eu trabalho com adolescentes, adultos e idosos. E é uma quantidade muito grande, né? E eu não falo só de números, só de porcentagem, mas de como isso chega até as pessoas, né? E aí a gente adentra em assuntos bem mais complexos, bem mais complicados, como, por exemplo, uma ansiedade mais estruturada na vida da pessoa, ideações suicidas, né? Infelizmente, muitos casos de suicídio que acontecem por isso, né? Então é algo que chega de uma forma muito presente e muito assustadora, né? Na população jovem, principalmente. Bom, agora a gente vai falar sobre a importância da saúde física e mental. Esse estresse, essas coisas em relação ao estresse da cabeça, pode causar algum dano no corpo? Com certeza. Eu começo até aproveitando a sua fala, né? O estresse da cabeça. O estresse é só da cabeça. O estresse, ele é a partir da cabeça. Uhum. Mas essa visão, ela é muito natural, né? E a gente busca desmistificar, costuma fazer psicoeducação, esse é um termo que a gente usa muito na psicologia, né? Que é instruir. O que é psicoeducar? É instruir sobre as nossas questões psicológicas, sobre as nossas questões emocionais, né? E o exercício físico, ele pode, sim, auxiliar de uma forma extremamente positiva. Exercício físico é algo que a gente costuma chamar de uma meditação em movimento. E o que é meditar, né? Se a gente for pegar até a estrutura da palavra, né? Meditar, né? O que é uma meditação? É quando a pessoa consegue ter um controle melhor da respiração dela, né? Entender os pensamentos e desenvolver estratégias para lidar com elas, né? E aí a gente costuma muito falar dentro da psicologia integrativa, né? Que o exercício físico, ele é uma meditação em movimento, porque tem uma série de liberações, né? Hormonais, liberação de neurotransmissores, né? Que auxiliam numa melhor homeostase, numa melhor equilíbrio, né? Melhor equilíbrio físico, circulação sanguínea, questões cardíacas também. Então, ele auxilia muito, sim, né? Porque as nossas questões mentais, elas chegam muito no nosso físico, como eu estava explicando alguns minutos atrás, né? O nosso sistema nervoso central, ele libera informações para o nosso corpo o tempo todo. Não à toa, você até acabou de falar sobre a questão das manchas. Isso acontece porque é tanta informação, né? É tanta energia física, quando eu digo energia física, mas estrutura fisiológica mesmo, né? É tanta liberação que o corpo acaba absorvendo isso, né? E o exercício físico, ele auxilia como um ótimo exclusor, digamos assim, né? Dessas densidades emocionais. Falando sobre um pouco do cansaço do corpo e o sono, você acha que isso prejudica o sono? Se o sono beneficia, se é importante? De forma grandiosa, Letícia, porque o que acontece? Quando nós estamos em sono, né, diferente do que muita gente acha, o nosso cérebro ele não apaga. Né? Muita gente acha isso, que o cérebro ele apaga, que ele deixa de funcionar. O nosso corpo ele não para, as atividades elas diminuem. Então, né, para todos vocês ouvintes que estão aqui, né, para quem não sabe, né, se surpreendam agora de saber que muitas vezes aquele pensamento insistente de eu tenho que aprender aquela matéria, eu tenho que aprender aquela matéria, eu tenho que aprender aquela matéria, ele não para mesmo quando nós estamos dormindo. Então, quando nós não temos essa vigília, né, de cuidado com exercício físico, cuidado com meditação, cuidado com fazer coisas que é interessante para a nossa melhora, o nosso sono é diretamente afetado. Porque mesmo ali, né, com as nossas estruturas físicas, de fato, fisiológicas, né, ou seja, com o nosso corpo,
né? No estado de funcionalidade menor, os pensamentos eles continuam acontecendo. E aí a gente pode entrar até nas questões dos sonhos, né? Freud, né? Como a gente chama o pai da psicologia, ele fala muito sobre os sonhos, né? Sobre os sinais dos sonhos. E ele fala muito sobre os restos diurnos, né? Aí vocês perguntam, professor Leonildo, o que é resto diurno? Resto diurno é muitas vezes aqueles sonhos catastróficos que a pessoa tem, muitas vezes tem só flashes, porque é resultado do que ela sente, tanto no decorrer do dia, né, quanto no decorrer da noite também, por exemplo. É muito natural quem está num nível de estresse muito grande nesse período de pré-vestibular, ter sonhos catastróficos, ou com acidentes de carros, ou com alguém tentando, muitas vezes, apertar a pessoa, ou com tiro, ou com faca, e acordar se sentindo muito mal, né? Porque isso é uma explicação inconsciente, né, que Freud fala. Se a gente fosse aprofundar nisso, a gente passaria aqui 3 horas, né, de Janela Cast falando, mas isso sim interfere. No mesmo tempo, quando nós entendemos a vigília desse sono, né, que a gente chama assim, quando nós entendemos como purificar a vigília desse sono, a gente consegue melhorar o nosso estado de saúde mental. Estava falando como a saúde mental afeta o sono, agora como que o nosso sono, né, consegue purificar a nossa saúde mental, né? Porque a partir do momento que a gente se cuida acordado, isso é muito importante dizer, a base está em quando nós estamos acordados. A gente precisa passar por todo um processo de purificação e de limpeza, a gente chama assim, né? Purificação e limpeza física, de mudança de vida, de cronograma mesmo. Por exemplo, período pré-vestibular. Vamos supor, eu vou até perguntar para você, Letícia, qual a disciplina que você acha mais complicada? Qual a matéria que mais mexe com você? Matemática, não consigo entender. Você falou que queria psicologia, eu poderia apostar que você ia me responder matemática. Então, vamos lá. Você, Letícia, se preocupa muito com matemática. Digamos que a matemática é a grande vilã. E aí você deixa para estudar matemática perto da hora de dormir. Não é uma matemática muito positiva, fazendo essa alusão, né? Então, é bom ter todo esse cuidado, de que forma que as nossas organizações físicas podem ajudar na melhoria do nosso sono. Muitas vezes, lá na estrutura, na organização de vocês, pessoal, né, a todos os ouvintes, na organização de vocês, deixem as disciplinas que vocês têm mais dificuldade mais para o início do dia, né? Tentem não deixar muito para o final, porque aquilo vai deixar o corpo de vocês ainda mais estressado. Outro ponto importante, está aqui do meu lado. Essa coisinha aqui é um grande vilão de hoje em dia. Claro que todo mundo tem coisa para resolver, não dá para passar 2 horas longe do celular antes de dormir. Mas, inclusive, os celulares até têm uma função de diminuir a luz, né? Você consegue deixar ele, né? E muitos celulares ficam em preto e branco, porque auxilia a estimular menos a nossa estrutura cerebral, né? Ter esse cuidado também com o uso de celular, evitar estar vendo informação demais, né? Por exemplo, nesse período de pré-vestibular acontece muito. Todo mundo tem um primo e uma prima que no período que a gente estava esperando a resposta passou no que queria. E aí fica consumindo isso, gera ainda mais estresse. Então, é um cuidado importante de se ter. Bom, e como a saúde mental impacta na capacidade de memorização e concentração? De uma forma completamente direta. É só a gente mentalizar que o nosso cérebro é a nossa grande máquina do corpo, né? E isso é verdade. É através da nossa estrutura cerebral, ou seja, do nosso campo de conhecimento, de pensamento, que a gente estrutura todo o restante. Então, vamos pensar que uma máquina está completamente enferrujada. E o que é esse enferrujado? Cheio de medo, de receio, de incompreensão, de problema familiar, de muitas vezes ter várias emoções que não fala. Aí entra a importância da psicoterapia, né? Todos aí os ouvintes, né? Quem ainda não teve a oportunidade de fazer psicoterapia, procure. Tem alguns projetos, né, que a pessoa consegue fazer inscrição para tentar um atendimento gratuito ou de valor social para quem ainda não tem essa condição financeira, porque é a psicoterapia que vai purificar, né, essa nossa máquina. Então, uma máquina enferrujada, ela não vai conseguir exercer a capacidade total dela. Então, a gente precisa aprender como filtrar a nossa mente, entender melhor a rotina, entender onde a gente se coloca também, né? A partir dessa reorganização, né, dessa edição da nossa mente, a gente vai conseguir ter mais aproveitamento no momento dos estudos. Por exemplo, por mais que seja uma disciplina que vocês gostem muito, né? Por exemplo, você, Letícia, você deve gostar, você já falou, né? Gosta de português, de literatura, né? Então, por mais que seja uma área que você gosta, se você naquele dia está muito pressionada,
Se você o tempo todo está pensando, eu tenho que fazer isso dar certo, eu não tenho outra opção, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento desse estudo, né? E aí entra todas essas atividades que a gente, né, acaba de pontuar, o exercício físico, a meditação, né? Tem pessoas que gostam de, por exemplo, tocar violão, tocar bateria, de fazer, né, essa purificação através de coisas que a pessoa gosta, né? E aqui eu estou falando de purificação de estrutura de tempo, né? Só para deixar bem claro. Através disso, o nosso cérebro ele vai conseguir estar mais tranquilo, ele vai parar de mandar informação de perigo para o corpo e a nossa mente ela vai estar mais aberta a absorver o conhecimento. Entendi. Agora a gente vai falar um pouco sobre práticas para manter esse bem-estar durante a preparação dos estudos. Sabe, dicas de como manter uma melhor preparação, de como se aprontar melhor, de como não ficar com esse estresse, carregar esse estresse na cabeça. A gente hoje está falando muito sobre o que não fazer, né? Ou o que fazer que não é positivo, né? Ou o que a gente faz que não é positivo, né? Então, agora você pergunta algo extremamente importante, né? Que atividades... Você quer falar alguma coisa? Não. Certo. Né? Então, quais conjuntos de atividades a gente pode fazer? Existe uma infinidade, pessoal. Né? O exercício físico ele é um ótimo indicador. Exercício físico, meditação, isso é importante a gente desmistificar. Muitas vezes, quando a gente fala meditação, que a pessoa não tem conhecimento, automaticamente a gente já tende a pensar, às vezes, naquela personificação do Buda. Não, se eu medito, eu vou transcender, eu vou me iluminar, eu vou ser alguém que vai falar devagar, que não vai me estressar que não vai se estressar de forma alguma, quando muito pelo contrário. A meditação, ela não está para aquelas pessoas, né, que são mais tranquilas, e isso é até importante desmistificar também, né, porque o tranquilo e o não tranquilo, muitas vezes, é uma questão de postura daquela pessoa, né. Então, a meditação auxilia muito, né, tem um campo de conhecimento muito importante também, que é o yoga, que auxilia muito, né? Existem muitas pessoas, né, que se abrem ao yoga e que conseguem, porque o yoga ele auxilia tanto o físico quanto o nosso campo mental. Diferente do que muitas vezes a gente pode achar, né? Como eu posso ter um melhor aproveitamento do estudo? Organizando os horários, pessoal. Você estudar muitas vezes 18 horas por dia, não é certeza de que você vai conseguir absorver aquele conhecimento. Na grande maioria das vezes, 5, 6 horas por dia, bem organizadas, bem estruturadas, vocês vão ter muito mais retorno positivo, o feedback ele vai ser muito mais positivo do que cansar o corpo e a mente de uma forma exacerbada. E a chave para tudo, Letícia, é autocuidado, né? Muito do que a gente está falando aqui começa, desenvolve e finaliza no nosso autocuidado. Entender a importância da nossa própria pessoa estar bem, dos nossos pensamentos estarem equilibrados, e isso não unicamente para o pré-vestibular, porque nós estamos falando de uma fase da vida que é extremamente importante, sim, mas que é o início de muita coisa, né? Isso independente da idade. Certo? Então, tudo inicia com autocuidado. Tudo que a gente está falando, exercício físico, meditação, né, cuidar de si, estar em locais que façam bem, né, tudo isso vai culminar no autocuidado, né? E, aí, não, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas fazer psicoterapia é muito importante, né, para a gente poder reforçar isso. Uma palestra, né, um momento muito incrível como esse, que é o Janela Cast, auxilia muito, mas o que vai nos estruturar e nos acompanhar no dia a dia, de fato, é a psicoterapia, é vincular com um psicólogo ou com uma psicóloga, né, que realmente trabalha ali com ética, com uma boa conduta profissional e que vai instruir cada pessoa, né, principalmente nesse momento que a gente está falando, que é o período de vestibular. Sim, agora a gente vai falar um pouco, eu e você vamos falar de como equilibrar, né, saúde e o tempo de lazer. Eu vou falar primeiro um pouco sobre mim. Bom, eu estou equilibrando assim. Eu estudo na parte da manhã, então 5 horas já é da escola, não tenho muito tempo. Aí na parte da tarde eu tiro 2 a 3 horas por dia para estudar. Faço academia 3 vezes na semana. Jogo alguns jogos no meu PCzinho. Gosto muito de jogar jogos, então eu habito muito em escola, 2 horas a 3 horas por dia para estudar, e mantenho o meu momento de lazer, que é na academia, que são 3 vezes por semana, e faço algumas atividades fora de casa também. Nem sempre me tranco, eu já cheguei muito no tempo que eu só queria estar estudando, 5, 6, tempo livre, estudar. E aquilo, eu tenho certeza que eu não estava fazendo um bom aproveitamento, né? Que como você falou, às vezes estudar 18 horas por dia não é... Você vai estar aprendendo.
E aí eu resolvi mudar isso e agora eu estou mantendo o meu momento de lazer e o meu momento de estudos, que é importante. E desde que você começou a fazer essa modificação, você tem sentido diferença Com na qualidade? certeza. Com certeza, tanto nos estudos quanto no estresse, porque antes eu ficava muito estressada, eu chorava demais quando eu não estava conseguindo aprender uma coisa, então era muito aquilo. Quando eu não conseguia aprender, pronto, acabava com o meu dia. Eu já não queria fazer mais nada, então se eu não conseguisse fazer aquilo, acabou. Então depois que eu comecei a fazer isso, melhorou muito mesmo. O tempo que eu tiro para estudar é bem aproveitado, porque eu, tipo, comecei a valorizar mais o tempo que eu tinha para aqueles 2 horas. Não, esse é o meu momento de estudar, então agora vai ser esse e depois vai ser o meu lazer. Porque isso vai diretamente para a autopriorização, né? Isso é muito importante porque a gente precisa quebrar essa ideia de que para se ter sucesso a gente tem que sofrer, né? É Isso é verdade. algo que eu estava falando, inclusive, para um grupo de alunos, inclusive, né, de turma aqui do Instituto também, né? Nós estamos aqui no Janela Cast. Na semana passada nós estávamos discutindo um pouco sobre isso, sobre o quanto que a gente cresce achando que o sucesso está ligado só à questão financeira e a sofrimento. De que a pessoa, para ter sucesso, né, ela tem que colocar como prioridade aquilo dali, e nós não estamos dizendo que priorizar, colocar como importante é errado, né? Mas o restante da vida tem que estar equilibrado. Como assim eu estou com dinheiro no bolso, minha conta está cheia, mas muitas vezes o casamento está desestruturado e a pessoa não olha mais para aquilo, né? A pessoa não vê mais nenhum familiar, não vê mais nenhum parente, e o tempo todo coloca isso como um sinônimo de sucesso, né? E quebrar isso é importante, né? A partir do momento que a gente entende a importância da nossa autopriorização, né? E aí você disse que é para eu falar também, como é Sim, para com mim, certeza. como funciona? O Léo de hoje, ele é completamente diferente do Léo quando chegou aqui no Piauí. Né? Eu cheguei aqui com 20 para 21, hoje eu tenho 30 anos. Né? E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a faculdade, eu compartilhava dessas reflexões também. Eu agradeço muito às pessoas, né, que eu convivi, ao curso que eu escolhi, né? E sem querer puxar a sardinha, eu costumo dizer que foi de verdade o curso que me escolheu, porque quando a chave vira de que é a psicologia, que é para mim, eu já estava dentro dela, não completamente, porque eu ainda não tinha começado o curso, mas eu já estava auxiliando, né, dentro da estrutura de uma empresa, auxiliando a psicóloga, né? E a psicologia me modificou muito. Eu era daquelas pessoas que em período de prova na faculdade eu passava a madrugada estudando, amanhecia o dia estudando, e eu literalmente senti na pele o quanto que isso dói. Me marcou muito, eu acho interessante compartilhar algo que aconteceu no meu quarto semestre. O meu curso, né, psicologia são 10 períodos, são 5 anos ao todo. Quando eu estava finalizando o segundo ano, né, vale ressaltar, foram 2 anos me cobrando muito, estando em tudo quanto é evento, entrando em mentoria de evento. Eu sempre me preocupei para além das disciplinas, né, da faculdade, além da ementa. E aí, no segundo ano, tem algo que me marcou muito, que eu vou compartilhar com vocês, que foi uma disciplina, foi Psicologia da Educação. Era uma disciplina tranquila, porque o universo, a vida, ela é interessante, ela vai pregando peças e te ensinando sem a gente perceber. Não foi na pior disciplina do semestre que eu aprendi, foi na mais tranquila para mim, né? Porque eu gostava muito de Psicologia da Educação. Na primeira prova eu tirei 9,5, né? Então estava bem tranquilo para a segunda, eu não precisava me desesperar para fechar a nota, mas 2 horas antes da prova eu fui comprar um pão e eu desmaiei, para se ter noção do alto grau de ansiedade. Eu me cobrei, era uma disciplina que estava mais tranquila para mim, né? Graças a Deus, que bom que eu estava com meu marido na ocasião. Eu só falei, eu vou desmaiar, e eu só desmaiei, né? E aí, depois eu retornei, né? Eu fui auxiliado na frente da padaria, e eu entendi que aquilo foi uma quase extrema crise de ansiedade por preocupação com aquela disciplina. E importante dizer que ela foi a primeira prova da semana, né? Porque na minha instituição, que eu fiz, não eram dias cortados de prova, era uma semana direto. Então foi o primeiro dia. E isso me marcou muito. A partir daquilo eu olhei e eu disse, do jeito que tá, não dá para ficar. Não dá para continuar. Então eu comecei a me organizar melhor, né? E aí aos poucos eu fui conhecendo as terapias integrativas, que é algo que eu uso muito, né? Eu não consigo ainda ter uma organização de exercício físico, mas eu utilizo muito a meditação.
Utilizo muito as terapias integrativas. Para quem não conhece, terapia integrativa é um conjunto de terapias que o SUS já aceita, uma grande parte não aceita todas ainda. Por exemplo, a terapia Reiki, que é algo uma das que eu mais utilizo, já é aceita há mais de uma década pelo SUS, como terapias integrativas e complementares. Em nenhum momento são terapias que dizem que vão fazer milagres ou que vão fazer mais do que a nossa estrutura de medicina tradicional. De forma alguma, o nome é bem claro, medicina é terapia integrativa e complementar. Então, através do Reiki, eu consigo utilizar a aromaterapia, costumo utilizar a meditação, que é algo que me auxilia muito. E algo que me auxilia muito também foi entender o equilíbrio das coisas. Nos últimos anos, eu organizei muito o meu campo religioso também, que isso é algo importante. Todo mundo tem seu campo religioso, exceto algumas pessoas, e não estamos dizendo que isso é errado de forma alguma, né? Todo mundo tem o seu direcionamento, mas organizar o campo religioso, o tempo que eu tiro, né, para minha fé, para o que eu entendo como fé, tem me auxiliado bastante também, né? Entender esse equilíbrio, né, de corpo, mente e de espírito, que nada tem a ver com religiões específicas, mas com aquilo que a gente acredita que é maior do que a nossa consciência. Bom, Léo, você, psicólogo, nos fale um pouco de como a psicologia ajuda a manter esse processo mais facilitado. Só que apareceu um negocinho aqui da chamada. Você pode repetir a pergunta, por favor, Letícia? A psicologia pode ajudar a ter um processo de pré-vestibular mais tranquilo? Perfeitamente, perfeitamente, porque em psicoterapia a gente fala diretamente sobre o autoconhecimento e a autopriorização, né? Então, através do momento que a gente busca ressignificar, e não só busca, como ressignifica a nossa rotina, a gente consegue ter um período mais equilibrado. Por exemplo, hoje no decorrer do nosso Janela Cast, a gente falou muito sobre expectativas, de muitas vezes entender, né? Isso foi uma tomada de consciência que você relatou que teve recente também. Na minha experiência, eu também passei por isso. Então, de acordo com o que a gente vai elaborando, a gente usa muito esse termo na psicologia, a partir do momento que a gente elabora as nossas vivências, aquilo que a gente acha, nossa visão de mundo, a gente modifica muito as coisas, né? Por exemplo, muitas pessoas acabam querendo ir, por exemplo, eu faço medicina porque eu passei minha vida inteira ouvindo a minha mãe dizendo que é só um médico que ganha bem, né? E aí, muitas vezes, a pessoa passa, às vezes ganha o financeiro, mas não é feliz, né? E acaba passando, muitas pessoas passam por essa modificação de carreira, e isso é algo que a gente ouve falar cada vez mais sobre pessoas que estão fazendo essa transição, né? Essa modificação de carreira. Então, ela auxilia de uma forma direta, né? Porque a gente aprende a se auto-observar de uma forma melhor. Porque muitas vezes é mais fácil ler um livro e entender uma teoria complexa do que entender por que a gente age, né? Como a gente age desde sempre. Então, é extremamente importante e auxilia diretamente, sim. Eu sempre falo para mim assim, para minha mãe, se alguém chegasse e falasse assim, eu pago o seu curso de medicina, eu não faria o curso. Porque não é uma área que eu gosto, não é uma área que eu me vejo, sabe? Não é aquilo que eu quero para minha vida. Então, nem se eu só não queria, sabe? Hoje em dia eu já tenho essa tomada de consciência, coisa que eu acho que antigamente eu não teria essa tomada de consciência, mas hoje em dia eu já tenho. Que o que eu quero para mim ficar mesmo realmente para mim é uma coisa que eu goste, sabe? Isso é muito importante que todos vocês tomem consciência disso quando vocês forem se preparar para um curso, que vocês queiram fazer, façam o que vocês realmente queiram, né? Exatamente, escolher algo que faça sentido para vocês. Porque, né, tem até uma frase que a gente ouve muito nas internets da vida, né? Que quem trabalha com o que gosta não trabalha um dia na vida. Eu concordo em partes com isso, né? Porque a gente também não pode romantizar. Né? Por exemplo, eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Hoje, né, além de atuar na psicologia, eu também sou um dos educadores, né, do Centro de Educação. E dentro do que eu falo, das aulas que eu dou, tem muita ligação também com a psicologia, né? Mas a gente também não pode romantizar. Em qual sentido? Porque quando a gente fala isso, dá a entender que a gente não deve buscar melhorar, não deve buscar se desafiar, né? Todo mundo passa por desafio. Mas se faz sentido, não se torna cansativo de uma forma exacerbada. Claro que tem dias que a gente cansa o físico, né? Cansa nosso corpo. Mas em nenhum momento a mente se cansa, né? Agora, quando a gente escolhe uma área que não faz sentido para a gente, é muito mais fácil entrar numa estafa, entrar no desgaste, né? Existem os burnouts aí, né? Os burnouts para trazer isso, depressão ligada ao trabalho, ansiedade ligada ao trabalho. Bom, você falando do vestibular,
Os cuidados com o campo mental terminam quando a gente finaliza a prova, quando acaba aquele momento, passa tudo? Nem termina quando finaliza a prova e nem começou por causa da prova. Isso é importante a gente desmistificar, né? E não, de forma alguma, né? Quando se realiza esse sonho, né, se inicia um novo processo, né? A gente está falando diretamente sobre lutos, sobre enfrentamento de coisas novas na vida. Então, eu costumo dizer que é aí que a preocupação deve começar, porque a estrutura acadêmica, ela é muito, a gente costuma falar muito isso no nosso dia a dia, né? Porque eu trabalho também com uma empresa de cursos específicos de terapias integrativas e com um campo de profissionais que me auxiliam na empresa, a gente discute muito isso. Que quando a gente vai falar sobre o campo acadêmico, acaba sendo um campo muito desumano. Aí vocês me perguntam, Leonido, desumano em qual sentido? Porque só percebe número, né? E isso é algo que é literalmente como se alguém estivesse tocando aquela boiada e você aprendeu aquilo e você só vai seguindo. Chega uma hora que você cansa disso, né? Então, buscar desmistificar e ressignificar isso é muito importante, né? Porque a gente não trabalha só pelo dinheiro, né? Então, a estrutura de vida, né? Falando sobre um curso superior, ela é muito complexa, né? Não só desumana, como também complexa, né? Então, vocês vão ser muito cobrados após realizar o sonho, né? Se a família cobrava, vai cobrar mais ainda. Tem um gasto financeiro, por mais que seja em uma instituição de ensino pública, existe um gasto financeiro nisso, que é preciso toda uma correria para o aluno conseguir resolver. Vocês vão ser cobrados, né? E eu não estou aqui aterrorizando ninguém, mas a gente precisa falar sobre realidade e para deixar claro que após a aprovação, após o grito de aprovação, que é muito importante, eu já passei por isso, é muito incrível quando a gente consegue passar, né, no vestibular, isso é muito incrível, não estou tirando isso de vocês, mas é aí que os cuidados devem se reforçar ainda mais, de entender qual acadêmico vocês vão ser, quais profissionais vocês vão querer se tornar, qual profissional de fato vocês vão ser no dia a dia, então não termina de forma alguma. Entendi, Léo, a gente está quase acabando, finalizando o nosso pós. E eu queria que você só recapitulasse os tópicos que foram passados. Perfeitamente. Falamos hoje um pouco sobre esses processos de luto, né, que se passa na vida, e o pré-vestibular, né, e o início de uma faculdade, ele é um período de luto também, né, só para a gente poder contextualizar, né, como diz uma pessoa muito especial para mim, para meus bois, né, o que é o luto? O luto são momentos de grandes mudanças na vida, né, e esse período de pré-vestibular, ele não fica para depois, não fica para trás em relação. Então, a gente falou muito sobre a importância de entender isso, de compreender nossas emoções, de trabalhar a purificação da nossa rotina, né, de entender que a gente não está aqui nessa vida só para trabalhar e pagar conta. Isso é muito importante também, discutimos muito sobre isso, né? A questão profissional, ela é necessária, ela é importante, muitos sonhos se realizam através de um vestibular e através da profissão. Mas quem está sonhando deve ser cuidado também. A gente não pode colocar o sonho antes de quem está sonhando. E aqui nós estamos falando de nossas próprias pessoas, né? Então, foi um Janela Cast muito interessante, estou muito honrado. Acho que da sua condução, Letícia, gostei bastante. Você tem experiência? Obrigada. Não tenho. Mas eu gosto de conversar, sabe? No começo eu fiquei um pouco nervosa de estar aqui, inclusive a ansiedade já bateu. Mas aí no decorrer do pod eu amei, tá? Foi muito legal a experiência. E hoje o nosso Janela Cast vai deixar uma mensagem para você. Cuidar da saúde mental e do bem-estar não é apenas possível durante a preparação para o vestibular, mas é essencial para todo o sucesso. Você tem alguma coisa para falar, Léo? Ia perguntar se podia falar só mais uma coisinha, né? Pegando o seu gancho, pegando o seu ensejo, né? Só para a gente poder finalizar com essa reflexão, pessoal, de que dinheiro é importante, a profissão é importante, mas o sucesso ele não deve ser só isso, né? É importante que a gente entenda essa integralidade, né? Além de olhar para o campo profissional, né? Vocês que estão nesse período de muita correria, de muita autocobrança, né? De muita correria, de muita autocobrança, lembrem do que vocês gostam de fazer,
lembrem das brincadeiras que vocês gostavam de fazer quando era criança, de coisas que vocês podem fazer hoje em dia, lembrem muitas vezes de um amigo que vocês não veem há muito tempo e busquem colocar essas coisas que auxiliam vocês no dia a dia também, porque a gente não tem como pensar num futuro sem pensar no hoje, ou seja, não tem como a gente imaginar que nós vamos ser um profissional que equilibra, né, que equilibra a questão relacional e a questão profissional, se hoje a gente não consegue fazer esse equilíbrio. É verdade. E eu queria convidar vocês para se inscrever no nosso Janela Cast e para você deixar suas experiências e suas estratégias de estudos. Pronto, Vi?